Olá, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês. Passei aqui somente por um instante aqui nas redes sociais. Poderia fazer live como um vídeo, mas resolvi passar aqui para fazer uma live rápida. São 20 minutos. Antes de mais nada, quero passar aqui a minha pública. Não se esqueçam de 1 minuto. Por 1 minuto estarão a marcar a diferença. Por 1 segundo estarão a salvar vidas. Estou a falar de uma patologia essa rara, considerada rara, não é? Anemia falciforme. Mas hoje vai ser uma live curta e grossa. Eu poderia novamente meter aqui a imagem da vedeta, não é? Mas fazer, não é, uma live assim rápida, sem muitos detalhes. Não se esqueçam, e quem quiser participar, dar a sua opinião, estará, não é, aberto aqui, não é, aqui na rolagem, às vossas opiniões, não é? E quem quiser também participar, no caso, não é, temos aqui 2 bonequinhos, um rosa, um azul, não é? O rosa simboliza, não é, as meninas, e o azul simboliza os homens. Quem quiser participar, não é? É aquilo que eu já tinha dito aqui, não é, diante das redes sociais, quando eu tiver que fazer uma live inerente, não é, ou em detrimento de conteúdos esses de algumas figuras expostas, eu estarei aqui para então dar a minha opinião. Tudo que é publicado, exposto aqui nas redes sociais, dá-nos o direito de nós opinarmos, porque quando se toca público, não é? Quer dizer que todos nós temos acesso, mas quando, não é, estes vídeos são feitos em particular, não são publicados, significa o quê? Significa que este vídeo ou esta fotografia é privada, não é? É privada. Eu tenho acompanhado aqui, não é, vários personagens daqui das redes sociais, não é, que têm feito os seus conteúdos esses, não é, que falam de determinadas situações, como por exemplo, né, falar de mulheres ou de famílias, esses que por sua vez tiveram filhos, esses com problemas de saúde, não é, crônica, ou problemas esses patológicos, crônicos, mas isso vou guardar para outro dia, né? Porque também me sinto no direito de opinar sobre essa questão de uma mãe que, por sua vez, não é, tenha a infelicidade, não é, de ter, não é, um filho ou 2 filhos, 3, 4 com mesmo problema de saúde. Mas hoje não é o caso.
Hoje trouxe aqui o tema sobre a forma em que nós muitas das vezes cumprimentamos certas figuras a público. Poderia eu meter aqui a fotografia da senhora, mas como o meu telefone está atualizado, o outro está atualizado, então resolvi fazer aqui neste outro telefone, o meu antigo. Não é? Tem a ver com um dos vídeos, um dos conteúdos, novamente, da Filipa Antônio, não é? Que tem dado o que falar a partir das redes sociais, tem a ver com a forma, não é, em que nós, o público-alvo, nos dirigimos a certas pessoas para cumprimentar. Eu quero dizer que quero dar um exemplo aqui do que acontece aqui em Portugal. O que acontece aqui em Portugal com relação às figuras públicas, mas o que eu acho, não é, que estas influencers angolanas ainda não chegaram a um patamar de serem consideradas essas figuras públicas, porque muitas das vezes, não é, tem nos deixado a desejar. Né? Vou entrar aqui um bocadito sobre a questão da forma em que nós encaramos aqui as figuras públicas na Europa. Como é que nós lidamos quando nós nos encontramos com tais figuras públicas? Né? E quando nós falamos sobre as figuras públicas, nós temos não é, por escala. As figuras públicas aqui, as pessoas que devem ser consideradas figuras públicas aqui, principalmente na Europa, são aquelas figuras que marcam a diferença dentro do contexto da sociedade. O que essas pessoas fazem para com a sociedade? Quando se toca nas questões essas sociais, né? Como é que elas se posicionam? Né? E quando nós falamos sobre as figuras públicas, não é? Quando nós falamos sobre, não é? Os famosos, os políticos já se encontram num nível, não digo superior, mas que de igual modo podem ser consideradas essas figuras públicas, porque são figuras essas que marcam a diferença no contexto político e no contexto social, não é? Mas estas são comparações essas que muitas das vezes nós temos que meter em conta que quando nós, não é, desempenhamos algum papel, não é, que tem a ver com a questão social, não é, quando se toca nas questões essas de exercermos um papel como cantor, como cantora, como influencer digital, nós temos que meter em conta que nós estamos a ser acompanhados. Estamos a ser acompanhados em todos os sentidos, não é? Nós estamos a ser observados e muitas das vezes certas figuras que se encontram aqui a partir das redes sociais, muitas das vezes não é, elas não metem essa hipótese. Como é que elas são conhecidas? Como é que elas têm sido chamadas para publicitar um trabalho? Não é? É através do número, não é? Do número, muitas das vezes não qualidade, mas da quantidade de pessoas que assistem os seus programas ou que assistem ou que visualizam os seus vídeos, não é? Desde já eu quero dizer que, não é, para que essas pessoas sejam consideradas grandes influencers ou sejam consideradas grandes figuras públicas, não é? Grandes figuras públicas, não é por causa, não é, da aderência, não é, das visualizações que muitos desses programas apresentam, né? Ou que muitas dessas figuras trazem a partir das redes sociais. Como é que essas figuras são chamadas ou são convidados para fazer uma publicidade, não é?
não, muitas das vezes não é porque essas figuras têm seguidores esses de qualidade, porque elas também têm alguns seguidores, não é, de não qualidade, não é? Por isso é que a maior parte dos temas, não é, os temas com qualidade, muitas das vezes não têm aderência. Por quê? Porque não atrai, não é, não atrai muitas das vezes, não é, a maior parte da sociedade. Por quê? Porque eles não se interessam, né? Quais são os temas ou os conteúdos que muitas das vezes têm tido cada vez mais aderência? São conteúdos esses fúteis, conteúdos esses que não agregam para a sociedade, conteúdos esses que não mudam a nossa consciência, né? Por isso é que muitos desses tais, não é, tais influencers são chamados ou são contratados ou para darem a cara, não é? Como, por exemplo, em jogos esses, não é? Jogos esses do bicho, não é? Jogos esses que destroem a mente da sociedade, não é? Para uma publicidade de roupas sem qualidade, por uma publicidade como é que eu vou dizer, de produtos esses que não têm, não é, não têm pernas para andar no mercado. Por isso é que nós vamos ver que muitas das influencers a darem as suas caras, e que quando esse público resolve, não é, alinhar dentro desse contexto do negócio da publicidade nas redes sociais, não é? Muitas das vezes o público acaba por, não é, como é que eu vou dizer, acaba por ter aqui alguma decepção. É nesse contexto. Porque é que essas figuras têm tido muita aderência? Como, por exemplo, nas publicidades esses de incentivo de porem as mamas, no incentivo de porem as bundas, no incentivo das perucas, né? Muitas das vezes, não é? São conteúdos esses que muitas das vezes também nos leva a caminhos esses errados, né? Esta é uma comparação que eu vou fazendo aqui diante das redes sociais, tem a ver com o comportamento, novamente, do indivíduo, não é, na sociedade. Por que eu tenho me apegado muito aqui sobre o comportamento do indivíduo na sociedade? Lembramos aqui que tem estado um vídeo a decorrer nas redes sociais, novamente, da dona Filipa Antônio, da dona Filipa Antônio, que está, não é, a fazer com que as pessoas, não é, tenham a ousadia de dar a sua opinião, não é? Quando nós falamos sobre figuras públicas, o que significa, não é? Qual é o significado de uma figura pública? Mas eu posso dizer que a Filipa Antônio, para mim, não é uma figura pública, é uma figura exposta, né? Quando nós olhamos aqui para a realidade de outros países quanto à questão da figura pública, não é? A figura pública em todo momento, não é, deve automaticamente, não é, trazer assuntos, não é, defender assuntos esses que têm a ver com a sociedade, questões essas sociais, não questões essas de destruição em massa de relacionamento, né? Quando nós olhamos aqui as figuras públicas, por exemplo, no país onde eu me encontro, muitas das vezes nós nos encontramos com figuras públicas, né? Muitas das vezes elas não são tidas nem achadas. Não são tidas. Ou por que eu estou a dizer que não são tidas nem achadas? É porque aí as pessoas não ficam, não é, fanáticos, não é, com as figuras públicas, nem muito menos com, não é, os tais influencers, né? Não ficam fanáticos. E nós em Angola, não é, nós temos um fanatismo, não é, absurdo, não é, com relação a certas figuras expostas. Querendo ou não, essas figuras influencers que não influenciam quase nada aqui nas redes sociais, eu vou
tratá-los como figuras essas expostas nas redes sociais, né? Eu sei que muitos de vocês trabalham com as redes sociais, mas é preciso termos atenção, não é? Quando se fala em trabalharmos com as redes sociais, o que eu trago de bom, não é? Diante dessas redes sociais, não é? Como é que eu devo me comportar enquanto figura essa exposta das redes sociais, né? Enquanto influencer que não influencia nada para a nossa sociedade, não é? Como é que eu devo me comportar? Porque para que eu possa estar aqui, não estou a falar de mim, para que, não é? Para que muitos desses influencers pudessem estar aqui, dependem sempre dos seus seguidores. Dependem daquelas pessoas que visualizam os vossos conteúdos, não é? Para que vocês possam ser considerados grandes figuras, não é? De tal modo dependem, não é, destes mesmos seguidores. Se não fosse estas visualizações, essas partilhas que têm sido feitas a partir daqui das redes sociais, vocês não seriam ninguém, nem para apresentar, nem muito menos para darem a cara em determinados produtos. Por isso eu tenho sempre dito a partir das redes sociais, né? Quanto à questão das figuras que são convidadas muitas das vezes para darem a cara, não é, de algum produto, não é? As empresas devem fazer uma seleção, não é, minuciosa. Por quê? Porque quando uma figura pública, que se diz figura pública, não é, trata mal os seus seguidores, não é? Não consegue manter, não é, a postura, nem muito menos o respeito para com os seus seguidores, não é? Essa figura não merece ser chamado, não é, para apresentar a cara de uma empresa. É aquilo que eu já teria dito uma vez, não é? Se eu tivesse que contratar algumas figuras essas no contexto esse publicitário de roupa, ou de óculos, ou de cabelo, não é? Ou sei lá de quê, de empresas de automóvel, eu tenho que observar, eu tenho que fazer uma seleção, né? Quanto, não é, a disposição, quanto, não é, a maneira, não é, a educação também faz falta, a educação também entra aqui nesse contexto, né? Quando nós nos deparamos aqui com as figuras públicas aqui no país onde eu resido, né? As figuras, a diferença entre essas figuras públicas do país onde eu resido, né? Muitas das vezes nós ficamos nas mesmas filas essas do supermercado. Não é? Ali em Angola não tem um hábito do presidente da República ficar numa fila de supermercado, ou o primeiro-ministro estar numa fila de supermercado, esperar a sua vez para ser atendido, não é? Este é um problema sério que nós temos em Angola. É um grande problema que nós temos em Angola. Nós achamos que quando nós já temos uns 5.000 seguidores, não é, sem qualidade nenhuma, nós achamos que nós somos as vedetas, nós fizemos parte de uma elite, de uma grande elite, né? Nós queremos, quer dizer, queremos pensar que nós somos grandes, não é? Grandes em todos os sentidos. Nós esquecemos que somos também pessoas de igual modo como aquelas são, não é? Quando nós andamos aqui, não é? Por isso é que quando os nossos músicos angolanos, os nossos cantores angolanos, as figuras que por sua vez trabalharam em televisão em Angola, chegam em determinados países, eles ficam perdidos, não são tidos nem achados, e muitos deles não recebem, não é? Quer dizer, ninguém dá conta que essas figuras, não é, aparecem ou apareciam em televisão angolana. Por quê? Porque as pessoas não são fanáticos em seguirem figuras expostas, não são fanáticos, não é?
quando nós olhamos aqui a forma em que nós vamos lidando com, não é, os deputados, não, aqui também as pessoas não são fanáticos em seguir deputados. E quando eu falo sobre figuras, não é, entro aqui também no contexto da política, não é? Quantos os primeiros-ministros eu tenho me encontrado com ela no dia a dia? Quantos dos deputados eu tenho me encontrado com ela no dia a dia? Não é, como num supermercado, num jardim, não é? São sítios esses que muitos dessas figuras passam, não é, para ter um momento de lazer, não é? Nós estamos em tempo de calor, verão, as festas em determinadas freguesias, não é, vai estar num boom, não é? Nós já temos aqui, por exemplo, aqui onde eu vivo, já temos as festas todas a serem preparadas, não é? As festas essas do verão, que começa a partir de junho e vai terminar, não é, em setembro ou quase outubro. Então, são festas essas que muitas das vezes nós nos deparamos com muitas das figuras públicas, cantores, jornalistas, ministros, advogados e por aí fora. Mas nem com isso eles se tornam arrogantes. Nem com isso eles se sentem vedetas, nem com isso eles se sentem pessoas essas intocáveis. Mas quando se toca às figuras expostas, não é? As figuras expostas angolanas, muitas das vezes essas figuras acham-se que já são vedetas, são pessoas intocáveis, não devem ser cumprimentadas, não devem, quer dizer, a forma de se dirigir às pessoas, não é? Deixar um bocadito as pessoas acolhidas. Quando nós falamos sobre a forma em que nós somos tratados, não é? Somos tratados, como é que nós devemos nos dirigir? Quando nós falamos sobre, não é, sobre o cumprimentar, né? Quando nós falamos da forma em que nós devemos cumprimentar, né? Este é um vídeo. Atenção, este é um vídeo que está nesse exato momento nas redes sociais da Dona Filipa Antônio. Eu vou estar aqui, não me venham aqui dizer porque, ai não, está sempre a falar dela, porque inveja. Senhoras, as vossas figuras públicas são mal educadas, são mal criadas, não é? Não tem educação. É isso mesmo que nós temos que começar a falar. Quando a senhora não tem educação, não é, de base, porque isso é falta de educação de base, sim, não é? Tenho pena de quem é seguidor dela, não é? Manda um recado, diz que aquela senhora está novamente aqui a falar sobre o posicionamento dela, porque este é um tema que está a ser falado a partir das redes sociais e que muitas das pessoas não têm coragem de falar, né? Quando se trata em, não é, receber um cumprimento de alguém que você não conhece, não é? As pessoas devem automaticamente parar, não é? E prestar atenção mesmo, porque vocês se resolveram trabalhar com a internet ou resolveram trabalhar, não é? A partir das redes sociais, vocês sabem exatamente que vocês estão a ser seguidas, porque algumas pessoas são fanáticas, porque muitas pessoas, não é, esquecem-se que, não é, que devem ter alguma distância, mas ao mesmo tempo também elas se sentem muitas das vezes, não é, alegre quando se encontram com uma figura, não é, com uma figura exposta, não é? Porque a forma em que muitas das vezes, não é, temos nos deparado aqui com vários vídeos esses de pessoas descontentes, não é, quando se encontram com a Filipa Antônio, porque não é a única figura, não é, figura exposta das redes sociais que tem tido esse tipo de comportamento, não é? Não significa que aquela pessoa que venha cumprimentar, não é, a senhora, não significa que, não é, deve ser automaticamente da sua confiança, não é? Deve ser automaticamente da sua confiança, não é? Por isso é que não são tidas nem achadas quando vêm para Portugal, quando vão para outros países, não são tidas nem achadas, não é? E elas procuram os ambientes. Ai, não, eu fui para o país X e as pessoas me olham de lado, as pessoas, não, porque aqui nós não temos aquele hábito de seguir atrás
das figuras expostas, não temos por hábito de seguir, de incomodar, incomodar entre aspas, não é? Não temos o hábito, não é, de, não é, sermos fanáticos com um político, com uma figura pública qualquer, ou com um cantor, ou com um apresentador de televisão. Quantas vezes, não é, eu me encontrei com grandes apresentadores de televisão que eu tanto acompanho, grandes apresentadores de televisão aqui, não é, de grande responsabilidade, não é? E quer dizer, um olá é normal. Você receber um olá de uma pessoa que você não conhece é normal. Uma coisa é não é, a pessoa te dizer oi, não é? Oi, ali já tem um ponto de interrogação. Quando alguém que não conhece, não é, como é que eu vou dizer, diz um oi, não é? Aí sim você poderia questionar, mas questionar de modo educado. Uma coisa é ela te dizer um olá. Um olá não significa que a pessoa não tem educação, não tem modos. Eu pergunto de onde é que ela vai buscar isso quando encontra uma pessoa que cumprimenta ela um olá. Quer dizer, a pessoa que te dizer um olá não tem maneiras, não tem modos, né? Né? E depois vocês não querem que eu fale, vocês não querem que eu dê a minha opinião, depois vocês não querem, não é, que eu dê aqui mais ou menos uma melhorada, não é, dentro do comportamento dessas pessoas, não é? Será que a moça está errada? Não é a primeira vez, não é? Não é a primeira vez, não é? As pessoas se queixarem da forma em que esta figura, não é, trata os seus seguidores, não é? Não queira ser cumprimentada, não queira ser reconhecida, então faça aquilo no privado, ali ninguém vai vos chatear. E quando automaticamente as pessoas não é, resolvem trazer a público, as pessoas devem estar preparadas, porque vai ter incômodos, né? Vai ter incômodos. Como é que nós analisamos aqui, não é, figuras públicas em países esses europeus? Não é? Se irmos para a Alemanha, não é, as públicas andam, não é, nas mesmas passadeiras, nas mesmas vielas, com pessoas normais, andam de bicicleta como uma pessoa normal, não é? Vão ao supermercado, vão a um café, pessoas normais, cumprimentam as pessoas que lá estão, normal. Não significa que as pessoas, quando cumprimentam, não é, devem ser pessoas essas conhecidas, né? Um olá não tira pedaço, senhoras, deixem de confundir. Vocês não são vedetas, vocês não são pessoas essas, não é, que estão, não é, num patamar, não é, para serem consideradas grandes elites, não é? O morar num bairro organizado não te faz, não é, de uma grande vedeta, não te faz de uma grande figura intocável, não é? Nós estamos a confundir tudo, não é? A forma em que muitas das vezes as pessoas têm trazido aqui certos temas, não é? É para confundir a mente da sociedade, é para confundir a mente das pessoas, né? Quando nós falamos sobre quantas vezes fomos para a Bélgica, em frente ao Parlamento, não é? E que nós viajamos no comboio cheio de deputados, de políticos esses internacionais, não é? Não tira pedaço nenhum, não é? Eu quero só trazer aqui uma coisinha, não? Eu vou levar aqui o meu telefone. Eu quero trazer aqui uma coisinha, porque o outro telefone está cedo, né? Está cedo atualizado, não é? Já está? Dá-me só o telefone, por favor. Thank you.
quando nós olhamos muitas das vezes sobre essas figuras, nós achamos que as figuras são deusas e não são deusas. Então a maior atenção não é, devemos prestar atenção aos nossos seguidores. Não é 1 minuto, não tira pedaço. Uns segundos, ouviu chamar o teu nome. Quer dizer, não custa nada nós olharmos um bocadito no lado e prestarmos atenção à pessoa que está a chamar o meu nome, né? Vamos tirar um segundo. Fulana, eu sou tua fã, sou a tua seguidora. Para um segundo, não é? Presta atenção à tua seguidora. Ai, não, nós que trabalhamos com as redes sociais, porque se não fosse, não fosse estas pessoas que vos acompanham a partir das redes sociais, vocês não seriam ninguém. Vocês não estariam ali, não é, a levantar o ombro. Vocês não estariam ali, não é, a se fazer passar como grandes figuras, não é? E nesse contexto que eu vou estar aqui, não é? Lamento, não estou aqui para, não é para, como é que eu vou dizer, para alegrar a todos vocês, mas é preciso prestarmos mesmo atenção, não é? Há pessoas que não merecem, não é? Podem ter uma condição social alto, não é? Ou podem estar a frequentar alguns espaços esses sociais, não é? De grande relevância, mas nunca, a momento nenhum, essas pessoas vão mudar o comportamento. Essas pessoas vão continuar a ser as mesmas barraqueiras, não é? Do Rangel, vão continuar sempre a ser as mesmas barraqueiras, não é? Você, quando cresce com uma educação, não é? Uma educação de berço, não é? Mesmo sendo uma pessoa que cresce num bairro, por exemplo, eu cresci num bairro social, não é? Cresci num bairro social, mas não é, ali dependeu da educação em que os meus pais passaram. Não significa que eu vivi num bairro eu deveria me tornar uma atrasada, né? Que eu tinha que me tornar uma matumba, que eu tinha que me tornar uma qualquer, não é? A responder de qualquer forma as pessoas, ou se dirigir de qualquer forma as pessoas. E quando eu trago aqui esse tipo não é, de lives, não é? Vocês querem entrar logo com ai não, inveja. Senhores, vamos começar a aprender a nos reeducar, não é? Quando se trata em ter ou receber ou se deparar com uma abordagem, pensa, respira. Eu sei que você está muito nervosa. Respirem mais ou menos e prestem atenção, não é, ao teu fã, não é? Porque os teus negócios dependem automaticamente dos teus seguidores. Porque sem os teus seguidores, hoje vocês não seriam tidas nem achadas. Então é preciso começarem a se reeducar, não é? Não basta só, não é, sermos simpáticas na hora de quando nós recebemos algumas partilhas ou alguns comentários, não é? Saudáveis, não é? Mas também nós temos que começar a aprender a tratar bem daqueles que nos fazem no momento em sermos grandes, não é? Por isso é que eu digo, eu se tivesse que contratar alguém para dar a cara para a minha empresa, eu teria, não é, que ter muito cuidado quem eu devo, não é, contratar ou convidar, não é, para dar a cara no meu produto. Não é qualquer pessoa. Nós estamos a falar da forma em que muitos têm tratado os seus seguidores. Muitos têm tratado de forma não é, errada, não é? Muitos têm maltratado, têm humilhado os seus seguidores, não é? Então há maior atenção quando se trata, não é, em situações como estas, né? Eu queria até fazer uma troca aqui do telefone, onde eu fiz questão de fazer aqui alguma coisinha, né? Eu quero dizer que, não é, as janelas estão abertas, quem quiser participar. Eu sei que vocês são seguidoras delas e vocês têm medo de fazê-lo, não é? Mas é nesse contexto que eu vou estar aqui, né, falar sobre o comportamento, a atitude, a má criadeza, a má educação de muitas dessas figuras, né?
querendo ou não, vou estar aqui, não é? Eu fiz questão de selecionar mais algumas falas, não é, que também me deixou um pouco, não é, triste, desagradada, não é? Mas este é um tema que eu vou guardar, não é, para o sábado. Vou guardar para o sábado por quê? Porque eu tenho que ir rebuscar algumas situações, alguns testemunhos de algumas mulheres, de algumas mães que por sua vez passam por esta situação, não é? Que muitas das vezes é por falta de compreensão, mas eu já falei aqui no início, mas não vou voltar novamente à mesma situação, né? Quando nós falamos, quando nós falamos sobre a forma de cumprimentar, seria grave, não é? Não tão grave, não é, se a moça ou a senhora dissesse oi. Oi, ela teria, não é, todo o direito dela contestar, não é? Sendo ela uma figura exposta das redes sociais, não é? Não devia trazer novamente, não é, esse contexto dentro das redes sociais. E quando alguém pergunta, será que eu estou errada? Estás errada sim. Estás errada por quê? Estás errada porque a jovem ou a senhora, por sua vez, cumprimentou-te. Apenas disse um olá. Seria, não é, um pouco, não é, anormal ou um pouco grave se esta figura te dissesse oi. Porque um oi, quando alguém, e ela diz assim, não é, a Popa Filipa, ela diz, se não é, não, quer dizer, ela diz assim, se a pessoa em questão se dirigisse a ela ou cumprimentasse a ela por um oi, seria mais ou menos, não é, normal, não é, não, oi não. Então vamos lá começar, não é? É aquilo que o Beto Kangamba disse, não é? O Beto Kangamba disse, não é? Diante dos seus posicionamentos políticos, ele tem dito assim, não é? Vocês até podem dizer que eu não sei falar, mas ultimamente eu tenho me aplicado muito nos estudos, eu tenho estado a estudar e a me formar, não é? Em geologia política e Minas, não é? Quando nós olhamos para o Beto Kangamba e aqui e aqui a senhora, não é, Filipa, não é? Eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que eu devia dar mais credibilidade ao Beto Kangamba, não a Filipa Antônio, porque a Filipa Antônio não tem credibilidade, não é? A Filipa Antônio, não é, deixa as pessoas em dúvida, afinal de contas, quem é ela? Não é? Quem é ela diante da sociedade? O que que ela faz? O porquê que ela tem tratado tão mal os seus seguidores? Não é? O porquê que ela tem se comportado assim? Será que os views, os seguidores têm subido já na cabeça dela? Não é? Isto começa assim, quando as pessoas começam, nas redes sociais, começam humildemente, pedem para que as pessoas partilhem, pedem que as pessoas comentem, pedem com que as pessoas, não é, republiquem. Mas quando elas começam a ganhar a notoriedade, não é, em público, elas começam a perder a cabeça, elas fazem confusão, não é? O ser conhecida, muitas das vezes, faz confusão na cabeça de muitas, né? Nós estamos a falar de um público que está inclinado a assistir aos teus vídeos. Está-se a falar de um público que tem se posicionado, não é? E levar a crer que de lá elas estão a ser influenciadas saudavelmente, né? Vamos mudar um bocadito a rota, senhoras. Vocês que dizem que trabalham com as redes sociais, mudem um bocadito a vossa forma de estar, a vossa forma de se dirigir às pessoas, a vossa forma de tratar as pessoas. Quando alguém te cumprimentar, não é? Deve automaticamente, não é? Tomar atenção e prestar atenção no que poderás no momento. Ai, não, eu
vocês não sabem o quanto eu, figura pública, não é, estava naquele momento porque estava chateado. Eu costumo dizer assim, quando uma pessoa, né, por exemplo, eu já fiz aqui um exemplo, não é, num outro vídeo, não é, numa outra live. Quando, por exemplo, nós saímos chateados de casa, diretamente para o trabalho, nós devemos automaticamente esquecer os nossos problemas de casa, deixar, trancar em casa, não levar atrás, né? Não levar atrás. Não levar atrás. Nós devemos deixar os nossos problemas automaticamente em casa. E quando nós saímos do trabalho, automaticamente nós devemos também esquecermos dos problemas que trouxemos do trabalho ou que passamos no trabalho, não é? Quando nós vamos fora nós temos um público-alvo, não é? Quando nós vamos à rua, no mercado que é lotadíssimo, sabemos muito bem que dentro desses mercados tem pessoas essas que nos acompanham, pessoas essas que nos seguem, né? Pessoas essas que nos admiram, né? Pessoas essas que muitas das vezes se identificam com os vossos comportamentos, né? E muitas delas, não é, acabam por fazer questão de chamar, não é, de cumprimentar ou tentar mais ou menos se aproximar, e vocês, não é, tem se distanciado quando se toca nessas questões. Não, eu sou figura, já são consideradas figuras públicas. Não, eu sou uma figura pública, eu tenho que ter a minha privacidade. Privacidade que tu queres em casa. A privacidade que tu procuras, não é? Se quisesses mesmo esta privacidade, não é? Estarias sossegada sem fazer programas nenhum, não é? Sem publicar nenhum vídeo nas redes sociais. Você quer privacidade. Você quer que as pessoas não te chateiem, né? Quando nós falamos sobre a questão, eu estava aqui a procurar uma coisa, né? Quando nós falamos aqui sobre a questão da forma de cumprimentar, nós temos confundido muita coisa, né? Uma coisa é você dizer um olá é básico, quase nos países todos que se fala, não é, a língua portuguesa, um olá, não é, é normal. Olá, tá tudo bem? Tá tudo bem? Olá, mesmo que seja o teu vizinho, não é? Mesmo que quer dizer, mesmo que tu conheceres o nome do teu vizinho, não é preciso. Olá, tá tudo bem? Não é? E isto é normal. Agora, não é? Oi, não é? Muitas das vezes nós não conseguimos perceber o tom, não é? O tom da palavra, essa que nos foi dirigida, né? A maior atenção. Olá. Tá tudo bem? Olá, não é? Oi, não é? O oi já soa muito mais, não é? Principalmente quando é homem, não é? Devemos ter cuidado quando um homem se dirige a nós, oi, não é? Não é? Mesmo que a gente não conheça, nós temos que respirar. Sabemos muito bem que nós não temos nenhuma confiança com essa pessoa, mas você no momento, não é? No momento você consegue mais ou menos, não é, meter ali alguma barreira. Por quê? Não uma barreira com falta de educação, uma barreira com educação, não é? Porque um oi já vem com um outro, não é? Com um outro tom, não é? De voz, não é? E quando nós demos um olá é uma forma simplificada, não é? Simplificada. Um oi é uma palavra tão simplificada, não é, que se enquadra em todo momento, em todos os sentidos. Então, senhora Filipa, então, preste atenção, por favor, prestem atenção. Não é? A forma em que nós vamos lidando com os nossos seguidores, a forma em que nós vamos, não é, responder às pessoas, a forma em que nós vamos dar às pessoas. E eu me deparei ali também com o vídeo da Soraya, e a Soraya disse muito bem. A Soraya disse muito bem, quando você quer privacidade, então, não é,
Fique em casa, você quer privacidade. E ela disse muito bem. Quanto à questão da privacidade, se a pessoa quer privacidade, não publica. Se as pessoas não querem ser contactadas, não trabalham com as redes sociais, se as pessoas não querem ser chamadas na rua, não trabalham nas redes sociais, nem já aquelas grandes figuras que passaram em televisão, se tiveram esse tipo de comportamento, não é? Nem já aquelas pessoas que foram grandes atrizes em Angola têm esse tipo de comportamento. Então vamos prestar bem atenção. O ser influencer não te dá o direito de se posicionar como uma grande vedeta. Não te dá, não é, o direito, não é, de maltratar as pessoas. Não te dá o direito de humilhar as pessoas. Não é? Esse hábito que muitas dessas figuras têm, figuras postas têm, quando não estão a passar por uma situação menos desagradável, com uma pessoa próxima da família, ou com um ex-marido, ou com sei lá o que, não é? E depois elas pegam aquela situação e trazem a público para fazerem conteúdo, não é? Isso está errado. Por que que não se dirigiu, não é, a essa pessoa? Olha, fulana, eu sei que vocês seguem a minha página, eu sei que não é? Eu não gosto, não é? Eu gostaria que me tratasses assim, não é? Não desta forma. Quando nós falamos sobre a confiança, da forma em que nós cumprimentamos não é? Os nossos colegas, não é? Os nossos colegas, não é? Nós temos que também analisar, não é? Em trabalho, por exemplo, em trabalho, não é? Como ela disse ali, não é? Como ela disse ali, com os colegas já temos uma confiança e não sei o quê, não é? Muitas das vezes também nós temos que ter cuidado com relação aos nossos colegas, não é? Nem todos os colegas gostam de ser chamados de Dona Fulana, nem todos os colegas, mesmo que tenhas alguma confiança com essas pessoas, não é? Ou mesmo que seja o teu colega, não é? As pessoas não têm grande confiança, a pessoa pode chamar pelo nome, fulana, não é? Porque até então a minha colega não é minha família, até então a minha colega não é minha amiga, a minha colega não é minha mãe, não é minha irmã, que vai me chamar mana fulana, não é? No trabalho, não é? Temos que, não é? Saber exatamente como nós devemos tratar os outros ou como os outros querem ser tratados, né? Pelos vistos, certas pessoas só vos conhecem mesmo nas redes sociais, nunca tiveram junto com vocês, nunca participaram, não é? Nunca participaram. Tá aqui. Nunca participaram, né? Nunca participaram em determinados ambientes conosco. Então, a maior atenção também como nós podemos tratar as nossas colegas. Não, gostaria de ser chamado, não é pelo nome, como é que eu vou dizer? Nome eu trouxe aqui, espera aqui, não sei se... Deixa-me cá. Não, eu fiz questão aqui de. Não sei se eu entrei. Deixa-me cá voltar novamente para eu ver aqui. Não é? A forma em que nós vamos tratando-nos uns aos outros, é preciso que haja também respeito, maneira. Não é? Eu sei que muito de vocês não tem maneira, não tem educação, não tem respeito. Podem querer ser conhecidas nas redes sociais, mas muitas de vocês não têm educação, não é? Vamos entrar aqui. Não, precisam mesmo ter educação, senhoras. Vocês não têm educação. A forma em que vocês tratam vossos seguidores, vocês não têm educação. Ponto final, né? Ponto final.
Vocês mesmos não têm educação, não é? Não confundam o vosso posicionamento aqui nas redes sociais, não é? Com, não é, o ser de figura conhecida, figuras expostas, ou, não é, vedeta. Vocês não são vedeta, vocês ainda não chegaram até esse patamar para serem considerados figuras essas vedetas. Nem muito menos fazem parte da elite. Não sei que tipo de elite vocês, não é, pensam, não é, em que vocês fazem parte. Eu não sei qual é o tipo de elite que vocês acham que, né, são essas coisas. Deixa-me só. Eu estou aqui a ver uma coisa que eu teria já preparado, né? Teria cá preparado, né? Quando se trata, por exemplo, não é? Por exemplo, uma senhora, quer dizer, quando nós queremos tratar uma pessoa de dona, não é? Nós aprendemos isso também na formação, não é? Queremos tratar uma senhora, uma cliente nossa, uma cliente, não é? Que tem um posicionamento, não é? Em termos social e econômico, por exemplo, está no nosso estabelecimento. Se esta pessoa não adquiriu nenhum título, não é? Nenhum título, não é? Esta pessoa automaticamente nós devemos tratar como dona, não é? Se porventura esta figura tiver um título, não é? Um título, não é, que se distancia ou diferencia, não é, de certas pessoas, como por exemplo em status esse, não é, de acadêmico, muitas das vezes também nos dão a opção se querem ser tratados de senhor doutores ou querem ser chamados só de senhor fulanos, ou pelo primeiro nome ou segundo nome, não é? Pelo que eu saiba, Filipe Antônio não tem nenhum título acadêmico. Para que ela possa impor, não é? Para que ela possa se impor, ela não tem nenhum título acadêmico que proíbe ou que faz com que as pessoas não tenham minimamente esse espaço para poderem lhe tratar como ela queria ser tratada, né? Um olá é saudável, um olá, isso vale para todos, tanto quanto em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné e por aí fora. Um olá serve para todos. Por exemplo, quando entramos em um espaço, não é, um espaço físico, um restaurante, não é, no mercado, que muitas das vezes ela tem tendência de estar nos mercados, né? Quando encontra um grupo de pessoas que a mesma conhece, não é? Ela pode automaticamente cumprimentar em geral, não é? Boa tarde, não é? Boa tarde ou boa tarde a todos, né? Se ela quiser, não é? Num café também a pessoa pode automaticamente cumprimentar em geral, não é? Sem exceção. Quando nós encontramos pessoas essas que têm mais proximidade ou não proximidade, isso também pode depender se cumprimentamos por um beijinho, não é? Se cumprimentarmos com não é, como é que se diz? Então, dar um cumprimento de mão, né? Isso varia em vários contextos. Tem o formal, a forma de cumprimentar, o formal, o informal, né? Então, senhora Dona Filipa, presta atenção. Eu vou estar aqui sempre quando tiver que falar alguma coisa com relação, não é, ao teu comportamento, atitude, não é, a falta, não é, de educação mesmo, é isso que eu vou dizer, porque muitos têm medo de dizer que a Filipe Antônio não tem educação, né? Tem que ter maneira, até mesmo quando você vem fazer uma narrativa, não é, ou contar uma história, não é, você tem que se reeducar, respeitando também a si, não é? A própria pessoa que pediu com que você venha, não é, contar essa história a público, não é a pessoa, não é,
Porque muitas dessas figuras, quando vêm contar história, são pagas para isso, né? São pagas para isso. Você, quando vem contar uma história, né, tem que meter em conta que tem que ter limite a forma em que, posteriormente, esta pessoa, não venha falar do nome, não é, do marido daquela pessoa, né? Não é a pessoa pediu ou pagou tipo, a contar esse tipo de história e você desrespeita, falta com respeito, não é? O ex ou o marido daquela pessoa que pediu, não é? O amante daquela pessoa que pediu para tu vieres contar a história dela, não é? Também é uma falta de educação. Por isso eu costumo dizer, não é? Por isso que eu costumo dizer, não é qualquer pessoa que vocês devem automaticamente contarem, não é, os vossos problemas, não é qualquer pessoa que vocês devem pedir conselho, porque muitas delas não conseguiram nem resolver os seus próprios problemas, não conseguiram encontrar uma forma, não é, de reavaliar os seus problemas e acabam por começar não é, a dispendiar aqui a raiva, não é, quando se toca em contar uma história que não é dela, não é? É também falta de educação, senhoras. Quando venham contar algumas histórias aqui vividas por outras pessoas, não é? Muitas das vezes, o que eu acompanho é que a Filipe Antônio, até o nome da pessoa fala, já que a pessoa, quer dizer, ela não consegue perceber que essa pessoa também está a vingar, quer se vingar, e ela não consegue fazer não é, essa vingança por mãos próprias, não é? Quer dizer, espera que, não é, pagar uma outra pessoa para poder se vingar, faltando com respeito, não é? O ex-parceiro. Nós aqui nas redes sociais ficamos a aplaudir, não, nós gostamos da forma que ela fala, não, é desta forma que muitas dessas pessoas falam, que fizeram, muitas das vezes, que os seus relacionamentos ficassem destruídos, não é? Não tem maneira de falar com seu cônjuge, não tem maneira de se dirigir com as pessoas, não é? Acham-se, não é, quer dizer, com grande prepotência e depois ficam aqui tipo a fazer de conta que tudo é normal. Não é normal. A forma em que muitas vêm contar as histórias aqui, não é? Destratando, desmerecendo os ex, pagando a essas figuras para desmerecer, desrespeitar os seus ex. Não está errado. Está errado. Relacionamento terminou, não é? Devem automaticamente resolver esse. Por isso é que existem tribunais, por isso é que existe, não é, advogados. Se as pessoas já não têm a paciência, já não se como é que se diz aquela fala em Angola, como é que se fala, já não se gana uma coisa assim, né? Então procurem advogado, tem tribunais que tratam desses assuntos, né? Procuram, não é, pessoas que conhecem, que têm, não é, a capacidade de resolver esses vossos problemas, né? Não é desmerecer, não é destratar, não é humilhar, não é pagar alguém para contar as vossas histórias, para humilhar os vossos ex-maridos, porque até então vocês não é, tiveram filhos com essas pessoas, porque até então vocês vão continuar sempre, não é, ligados através dos filhos, não é? Que tipo de mensagem é que muitos de vocês vêm passando, né, para os vossos filhos, não é? Que tipo de exemplo vocês vão passando, não é, para o futuro dos vossos filhos, né? São por essas coisas que eu vou estar aqui, independentemente de algumas situações, vou estar sempre aqui para poder dar o meu ponto de vista, né? Como crítico, também aqui nas redes sociais, vou estar sempre aqui, né? Não normalizem esse tipo de comportamento. As pessoas, quando não têm educação de base, não é? As pessoas devem aprender com os seus erros. As pessoas devem automaticamente, não é, dar importância, não é, aos conselhos, porque aqui também, não é, dar importância, não é, em certas críticas que são feitas a partir das redes sociais. Vocês não têm educação, vocês estão a confundir as redes sociais de tal forma, não é? Fazer crer que é desta forma que se resolve problemas.
Não é a primeira pessoa, não é, a vir às redes sociais a dizer que a Filipe Antônio não tem educação. Ai, não, você não pode falar da Filipe Antônio porque você não tem... Senhoras, aqui a questão não é seguidores. Aqui a questão não é seguidores. Aqui a questão é a forma em que nós devemos lidar com certas pessoas, não desrespeitando, não humilhando, não é? Não humilhando as pessoas, não ofender as pessoas, não é? Quer ser tratada de tia fulana, espera que os teus sobrinhos te tratem de tia fulana. Não é? Esperem com que as tuas... não, até que essa pessoa é uma colega minha que trabalha juntamente nas redes sociais de igual modo, não é, a mim. Mas que essa figura tem a idade da minha filha. O que... Senhora, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, ela poderia ser até da idade da tua filha, mas não é obrigada ela te chamar de tia fulana. Não é obrigada, não é? Poderia até te chamar Filipa, não é? Poderia até te chamar, sei lá, não é? Mas vocês não podem exigir com que as pessoas vos tratem do modo em que vocês querem ser tratados, não é? Fulana já está de bom tom. Se te chamar também de Filipa, também está de bom tom. Não é porque não é da minha confiança. Porque até você está nas redes sociais. Não é? Você não quer que todo o país te chamem de tia Filipa. Você não quer que todo o país, não é, que os teus seguidores, não é, tenham confiança direita contigo. Porque até então elas só conhecem essa figura a partir das redes sociais. Então a maior atenção, não é? Quer dizer... Dentro das redes sociais vocês apresentam um outro cenário, não é? Um outro cenário de bondosas, de doce. E quando se trata em público, vocês são arrogantes, não é? Vocês não têm educação, vocês não têm maneira. Porque eu sou uma figura das redes sociais, eu sou intocável. Eu sou uma figura das redes sociais, as pessoas devem manter a distância. Eu sou pessoa das redes sociais, vocês não podem, como se fosse uma rainha da Inglaterra, como se fosse parte de uma grande elite angolana. Então, a maior atenção. Por isso é que muito de nós nos mantemos no mesmo patamar, não é? Por causa desse comportamento, né? Não significa que tu és uma figura das redes sociais que tu deves maltratar os outros, maltratar as pessoas. Quer dizer, não é? Esse encontro foi em particular, mas você fez questão de trazer a público, fazer conteúdo, né? Nem tudo deve servir como conteúdo, né? Nem tudo, né? Por isso que também vamos estar aqui, vamos pegar mesmo essa tua... não é, essa tua falta de conhecimento, e a gente vai tratar aqui nas redes sociais, a gente vai trazer aqui como formato de live, a gente vai trazer aqui como formato de debate, não é? Porque vocês precisam aprender a lidar com o público, não é? Lidar com o público. Nós temos um déficit, não é? De tal forma em que nós não conseguimos distinguir o bem do mal, não é? Ela dirigiu a ti: olá. Olá é uma forma educada de cumprimentar, não é? Como alguém que vive num prédio, não é? Somos muitos vizinhos, não é? Eu poderia não querer falar o nome dos meus vizinhos cumprimentando, não é? Olá. Se eu quiser acrescentar mais olá, está tudo bem, não é? São práticas estas normais. Não tem nada a ver com a má educação. Pelo visto, aqui quem é mais educada é a Filipa, que não soube lidar com, não é, o posicionamento daquela pessoa. Se é alguém que segue a dona Filipa, se é alguém que está sempre a acompanhar, então presta atenção, né? Presta atenção. Esse tipo de arrogância que muitos de vocês têm, essa arrogância, essa burrice, matumbice que vocês têm, não é? Tem mesmo que parar, senta, observa, não é? Mesmo que seja alguém que você não conhece, ouviu o teu nome, vira, presta atenção, não é? Não distratando, não dar costas, não esticar a cara, porque não posso, porque vocês escolheram isso, vocês escolheram estar nas redes sociais.
Então vocês também têm que ter a capacidade, não é, de aguentar, não é, as consequências. As consequências. Como é que vocês querem ser tratados de figuras públicas? Como é que vocês querem ser tratados de figuras? Não é nesse contexto. Você, quando quer ser tratado como figura pública, você tem que aguentar o perrengue. Você, quando não aguenta o perrengue, faça a privado, não faça público, não é? Não faça público. Vocês querem de qualquer forma ganhar notoriedade, não é sem o mínimo, não é sem o mínimo, quer dizer, as pessoas devem passar por essas situações mesmo, né? Os exemplos foram dados aqui, não é? Foram dados aqui. Quando nós vamos, por exemplo, vamos a qualquer sítio, nós temos um deputado, temos um cantor, temos um. Por isso é que, repito de novo, os cantores angolanos não são tidos nem achados aqui. Por quê? Não é? Tragam-me só o carregador. Não são tidos nem achados por causa desse comportamento. Eles pensam que são os donos da arena. Dá-me só o carregador, por favor, Ale. Despacha-te. Tem que se ter respeito também quando se toca em nos deparar com um seguidor, com seja lá quem for, não é? Nós temos que ter maneira, a forma de tratar as pessoas, não é? A forma de responder às pessoas não é com arrogância, não é? Não é com arrogância, não é? Analisando bem ali, não é? Muitas das vezes me deparo ali com os vídeos da Filipa. A dona Filipa precisa mesmo ali de o Beto Cangama. O Beto Cangama está estudado, você também tem que estudar um bocadito, não é? Você tem que aprender algumas práticas de como lidar com as pessoas. Não é sair por ali. Quer dizer, tudo se resume a um conteúdo, não é? Então vamos dar razão àquela senhora que fez um vídeo que disse que se encontrou com a senhora, não é? E a senhora foi arrogante, a senhora foi mal educada, não é? A senhora deu as costas, não é? A senhora olhou aquela pessoa de uma forma, quer dizer, não aguentam, não é? A pressão do público, não é? Faça em particular, não faça, não é? Não faça com que as coisas se tornem a público. Tá feio, tá feio. Tá feio por quê? Não é? Tá feio porque vocês não sabem lidar com, não é, o vosso público. Vocês não sabem lidar com o vosso público. Vocês não estão a aguentar a pressão. Não é? E depois ainda vamos ter seguidoras, que seguidoras, não é? Que não entendem do quanto, não é, estão a ser humilhadas. É nesse contexto que eu vim cá hoje fazer a live. Por quê? Porque eu estava assim a pensar, será que faço, será que não? Não é? O porquê que outras figuras não falam sobre este posicionamento da Filipa? Será que não tem ninguém que possa lhe aconselhar que cumprimentar uma pessoa com um olá é normal? É normal, senhora. É normal, não é da minha confiança. Você precisa aprender. Você precisa aprender. Estás tão distraída, não é? Estás tão distraída, né?
estás tão distraída que as coisas até te passam, não é? É preciso que as pessoas aprendam também com os seguidores. Sabem que com os vossos seguidores também vocês vão aprender. Com os vossos seguidores também vocês vão aprender. E vocês não gostam quando vossos seguidores, não é, vos mandam mensagem lá nos vossos office ou nos vossos conteúdos a dizer que Tia Filipa não é assim, não é? Tia Filipa não é assim, é preciso... Quer dizer, vocês não aceitam por quê? Porque vocês já são assim, estão a envelhecer e vocês não querem aprender. O que eu teria. Tá aqui. O que eu queria dizer é mais ou menos isso. Com relação aqui ao posicionamento da Filipa, tá errado, não é? Não queres aprender, não é? Não aprende, mas não humilhes as pessoas quando, não é? Tiverem que se deparar com a senhora e cumprimentar, não humilhe. Não quer responder, não responda, mas também diante deste mesmo posicionamento, também não sais por ali a fazer conteúdo, né? O que essa pessoa vai pensar? Essa pessoa que chegou até a ti, que te disse um olá, se deparar com aquele vídeo, o que ela vai falar? Essa senhora não bate bem, eu apenas só me dirigi a ela e dei um olá, um olá não tira pedaço, não é? Um olá não tira pedaço. Um olá não significa que quem deve dar um olá é uma pessoa que conhece, que é da tua confiança, não é? Até poderia dizer assim, eu às vezes não é, quando eu fico muito tempo, não é muito tempo, uns dias sem falar com as pessoas que têm mais proximidade comigo, não é? Muitas das vezes me mandam assim, oi, estás aí? Oi? E eu respondo, oi. Às vezes me mandam, oiê. Eu respondo de igual modo, não é? Não significa que essa pessoa ganhou todo toda a confiança, não é, da minha parte, mas nós já criamos aqui, não é, alguns laços de proximidade, não é? E quando alguém te diz um olá, por exemplo, eu já dei aqui o exemplo de um homem que você não conhece no telefone e não sei o quê, mesmo depois de nós estarmos aqui nas redes sociais, temos pessoas essas que nos seguem, tem senhores que, não é? Por exemplo, se alguém, por sua vez, não é, enviar uma mensagem, um oi, não é? Automaticamente, pode ser mulher ou homem, você ali automaticamente pode fazer com que, não é, cria-se já uma barreira. Por quê? Porque não deve. Não deve, ali sim. Agora, ela diz que ela desvaloriza a pessoa que lhe dá um olá, não é? E valoriza se porventura essa pessoa cumprimentasse ela com um oi. Oi. Então, oi é muito mais gravíssimo. Como é que você não quer permitir com que essa pessoa te cumprimenta um olá e quer permitir com que esta pessoa te cumprimenta com um oi? Que grau de confiança é que tu tens para com essa pessoa, né? Quando se toca em cumprimentar um oi, oi, e vocês já sabem o tom do oi, né? Principalmente quando vem de um homem, não é? Oi, não é? Um olá, um olá. Porventura, se um homem se dirigir a ti um olá, é normal. Olá, olá. Olá, boa tarde. Olá, bom dia. Olá, boa noite. Não é? Independentemente do horário do dia, não é? E quando se toca em pessoas essas próximas, proximidade, não é? Mas também nem todos, não é? Devemos dar um beijo. Atenção, Dona Filipa, nem todos devemos dar um beijo.
Nem todos, mesmo que seja alguém quase da nossa proximidade. Por exemplo, há várias formas de cumprimentar, como podemos dar, não é, um abraço, uma mão, não é, mais próximas, como podemos também, não é, dar um beijo, 2 beijinhos da bochecha, mas com satisfação, não é? Satisfação, alguém com mais proximidade, não é? Agora, se for um homem a se dirigir a uma mulher, não é? O homem automaticamente deve esperar, não é? Eu, mulher, não é? Dar, ou, não é? Se eu quiser permitir que seja um beijo, eu permito que seja um beijo. Se eu quiser permitir que seja um cumprimento de mão, dou o cumprimento de mão e ele só tem que ficar mesmo no cumprimento de mão. Atenção! Então é nesse contexto, tanto quanto nas empresas, mesmo que tivermos proximidade em termos desses profissionais, nem todos também devem ser dado beijo, nem todos também devem ser considerados, quer dizer, nem todos também querem ser chamados de donas fulanas. Dona Fulanas, não, eu quero que me tratem Dona Fulana. Você até pode querer que te tratem Dona Fulana, mas você não tem que insistir com que eu te chame Mana, não tem que insistir com que eu te chame Tia Fulana. Eu posso até te chamar Fulana. Ah, não, você não pode, não tens o direito de me chamar pelo meu nome. Não tenho o direito de te chamar pelo teu nome, mas posso te chamar senhora. Por exemplo, aqui vamos dar aqui muitos exemplos aqui no país onde eu estou, Portugal, né? Muitas das senhoras não gostam de ser chamadas de senhoras. E no curso de formação eu aprendi que quando nós estamos diante de um cliente, de uma cliente, não é? Hospedado, não é? Nos nossos espaços comercial, não é? Há quem gosta de ser tratado pelo título acadêmico, né? Ali já é um outro patamar, mas há quem que tem o seu título acadêmico que não gosta de ser chamado como senhor doutor. Vai te dizer mesmo, não, me chame fulano, ou me chame senhor fulano. Não quero que me trate de senhor doutor. Por exemplo, uma hóspede que não tem nenhum título acadêmico, não é? A lado nenhum, não é? Mas tem dinheiro, bastante dinheiro, porque eu já lidei com várias pessoas hospedadas em vários estabelecimentos, porque eu trabalho com público, né? Há pessoas que querem ser chamado mesmo que tem um nível, não é social, de nível alto este monetário. Né? Muitas delas querem ser chamadas de fulana. Muitas delas querem ser chamadas de dona fulana. Dona fulana é o correto, dona fulana. Mas aqui, não é? Há pessoas já de 50, 40, não gostam, 50, 40, 50, não gostam de ser chamados de donas, nem senhoras. Ok? Senhora Filipa, não sei se fiz entender a senhora. Não sei se fiz entender a senhora, porque não basta só crescermos de visualizações, de números de seguidores, não é? Também temos que crescer no comportamento, na atitude, mudar o comportamento e a atitude, não é? Mudarmos a forma de lidar com o público, porque também tu ali estás a lidar com o público, independentemente do sítio onde tu tiveres. Estamos a lidar com o público. Eu mesmo nessa onda do ativismo onde eu fui, muita gente me conheceu somente assim em embates ali do ativismo. Presencialmente as pessoas porque quando estou a fazer alguns trabalhos desses, em termos do ativismo, de rebater ou
viajar para qualquer lado, não é, sobre o ativismo, não é? Eu tenho um posicionamento, não é? Eu tenho um posicionamento que, não é, que mantém o respeito, mas quando eu estou diante das pessoas que nunca me viram, não é? Muitas das vezes eles ficam admirados. Você é muito rígida, você é muito radical, não é? Dentro do contexto esse cívico, mas afinal de contas você pessoalmente não é, não é? Então a pessoa tem que ter abertura, dar espaço, não é abrir todo o espaço, mas dar espaço para com que essas pessoas estejam cada vez mais próximas, porque até então essas pessoas é que fazem com que você se mantenha, não é, nesta posição, não é? Quero eu dizer o quê? Quero eu dizer que as pessoas devem automaticamente ter capacidade, bagagem, não é, de poder lidar com algumas coisas, não é, fora do nosso espaço, porque muitos desses influencers acham-se que aqui, não é, só se deve, quer dizer que as pessoas devem se espelhar a elas somente aqui nas redes sociais, né? Mas também a forma de nós lidarmos com o público lá fora. Como é que eu vou encarar? Por isso é que muitos músicos aqui não são tidos nem achado, muitos cantores não são tidos nem achado, né? Ah, vocês aqui não dão importância. Não, aqui o músico vai na fila do supermercado, tem que esperar a sua vez. Influências de Matuche, quando vão para o supermercado, tem que esperar a sua vez, não é eu sou a fulana. O médico, quando vai num supermercado, quando vai num café, não é? Encontra pessoas, tira a sua senha, deve automaticamente esperar o seu momento. Não é? Esses falsas vedetas, não é? Em Angola, não é? Quando vão por um sítio, acham-se que devem ser automaticamente tratadas, quer dizer, não é? Não cumprem as filas e acham que polícia aqui fica na fila, polícia aqui fica na fila, espera a sua vez. Presidente da República aqui, quantas vezes os presidentes da República aqui desse país foram aos supermercados, né? Esperaram a sua vez. Vão ao hospital, muitas das vezes, a não ser que seja uma situação essa menos, né, gravíssima, vão ao hospital, esperam ser chamado a senha, porque que... E quando não é uma pessoa normal, não é cidadão normal, não é, tenha contato com essas pessoas, não é? Muitas das vezes essas pessoas não humilham essas pessoas. Por quê? O que é que faz com que essas figuras postas das redes sociais nossas, não é, venham se comportar desta forma? Falta de conhecimento. É porque tudo lhes sobe na cabeça. É porque não é, elas não sabem lidar com esta dinâmica. Está feio, está... Não é a primeira figura que vem aqui nas redes sociais e fala dos seguidores, quer dizer, e que muitos desses seguidores também vêm a partir das redes sociais desabafarem. Quantas figuras também se sentem, não é, oprimidas quando vão para as ruas, figuras essas também que começaram aqui nas redes sociais, não é, aí da Angola, que vão nas ruas com medo, não é? Com medo, como é que eu vou reagir, como é que eu vou receber essas pessoas, né? Porque também já receberam algumas, já tiveram ali se deparado com algumas situações menos agradáveis, né? Vocês trabalham com o público, então têm que aprender a lidar com o público.
querem ser tratados como vedetas, querem ser tratados como figuras públicas que não são figuras públicas. Então se posicionem. Se posicionem. Não deixam essa vossa fama, não é, vos subir na cabeça, porque hoje vocês estão lá em cima, amanhã também o vosso público pode... Quantas figuras públicas, uma das figuras que mais teve público a partir das redes sociais, Neto Nahara. Neto Nahara teve o público mais, não é? Não só angolanos, mas seguidores de vários países que seguiam aquela figura. Hoje em dia os seguidores dela esqueceram-se. O que eu quero dizer com isso? Desde que está presa, o público dela, os seguidores delas não são tidos nem achados. Lembramos aqui que na última vez aquela vez quando ela esteve presa, quando saiu, não é? Somos nós que escrevemos para a amnistia, somos nós que contribuímos para dar um Natal pelo menos agradável para aquelas famílias. Hoje em dia, onde é que está o público dela? Os seguidores dela juntaram dinheiro para contribuir, pelo menos para pagarem novamente o advogado dela? Zero. Então, hoje tu estás lá, hoje estás a desmerecer, estás a destratar os teus seguidores, quando se encontram contigo, são maltratados nas ruas, e amanhã? Porque o mundo gira. O mundo gira. E eu pergunto quando é que essas colegas já se juntaram, não é, numa única vez para, não é, contribuírem para pagarem um advogado para essa figura. Zero. Mas todas estavam aqui, eu sou fã da fulano, eu sou fã de não sei o quê, não fala da fulano. Hoje em dia ela está lá, encarcerada. Hoje em dia, os seguidores delas, hoje em dia estão viradas para outras pessoas. Esqueceram-se que houve uma figura que dominava as redes sociais, não é? À torta à direita. São, não é? Ondas que giram. Então, a maior atenção. Eu vou estar aqui, sempre que eu puder, vou estar aqui para dar a minha opinião com base aos conteúdos, aos temas que muitos têm tendência a trazer aqui às redes sociais. Porque nem tudo é válido. Maltratar alguém que se dispôs a cumprimentar, não é, de coração, não é? Deve servir para exemplo de muito de vocês. E as pessoas acham que isso é normal. Não, ela se fez aquilo é porque ela está no seu momento. Não está no seu... Ela foi mal educada. Foi mal educada. Depois ela, nos vídeos dela, ela começa a dizer assim, vocês que andam a me dizer que eu sou mal educada, que eu não tenho maneira. Não tens mesmo maneira, não tens educação. Eu já te disse, não tens maneira, não tens educação. E quando você traz uma história para contar, não é, deve automaticamente respeitar, não é, o lado, não é, de outra pessoa. Não significa que a esposa, não é, ou o esposo te enviou, pagou-te para contar essa história. Não significa que tu automaticamente deves faltar com respeito ao marido daquela pessoa. Porque também não é da tua confiança. Mesmo tendo alguns problemas, esse seríssimo de casal, ou de ex-casal, não te dá o direito de, no final da história, tu faltar com respeito. Porque isso tem a ver, sim, com a educação. Porque as pessoas se sentem autoritárias quando se toca nas questões alheias. Então é nesse contexto. Vamos começar a aprender a lidar com os seguidores.
Tratem bem os vossos seguidores, porque sem os vossos seguidores vocês não são ninguém. Não, eu costumo ouvir cada vídeo, não é, de pessoas que têm bastante seguidores. Eu não dependo dos meus seguidores. Vocês dependem dos vossos seguidores, porque se não fossem os vossos seguidores, vocês não tinham clientes, vocês não tinham empresas que vos chamassem para fazer publicidade. Vocês dependem dos vossos seguidores. Quem quer trabalhar com as redes sociais deve automaticamente se rever, deve automaticamente, não é, analisar os prós e contra, não é, dentro do contexto rede social, né? Porque uma coisa é alguém te cumprimentar, outra coisa é alguém te faltar com respeito. Como é que olá você tem que dizer que esta pessoa não é da tua confiança? É uma falta de respeito. Falta de respeito de onde? Em que país? Em que país que olá não é visto como uma falta de respeito? Por ter a idade da tua filha não significa que ela obrigatoriamente deve te chamar de tia. Porque até então também tu tens que respeitá-la como colega. Se você sabe que ela também trabalha com as redes sociais. Não, porque há uma também que tem a idade da minha filha, começou agora. Quer dizer, para que você pudesse estar aqui, também foi através das outras que começaram primeiro. Não foi? Foi também por causa de outras figuras que começaram primeiro e foram te dando aqui, ou dando aqui alguns toques para tu aprenderes a trabalhar com as redes sociais. Não significa que ela é nova, que começou agora, deve ter medo de interagir com a sua, sei lá. Então, é nesse contexto. Temos que deixar de ser ignorantes. Quando se trata de algumas situações como esta, nós temos que ter mesmo coragem de falar. Porque há pessoas que estão aqui nas redes sociais, é mesmo só por dinheiro. É mesmo só por dinheiro. A única coisa que elas querem é ganhar dinheiro, mas em termos esses de contacto com o seu público, está quieto. Porque esse público, muitas das vezes, cria uma expectativa. Como será essa pessoa, ao vivo? Como é que essa pessoa se comporta? Como é que essa pessoa vai me tratar? Eu sou seguidora desta figura. Eu sigo. Eu me revejo naquela história. Eu me revejo aos conteúdos dela. Como é que vai ser o meu encontro com aquela pessoa? É nesse contexto. Então, aprendam a lidar com os vossos seguidores. Aprendam a se comportar educadamente. Metam em prática, porque não tira pedaço. Esta arrogância que vocês têm, essa prepotência que vocês têm, essa atitude de, sei lá, não é? Sou mesmo do bairro. Senhora, eu também sou do bairro, mas desculpe lá. Eu prestem atenção. Se tem falhas, tens. Na educação, tens falha. Precisas aprender. Precisas mudar a forma de lidar com o teu público. Você não pode pensar que tens o rei na barriga. És intocável. As pessoas não podem criticar a fulana porque você vai vir lutar. Se falar da Filipa, vai vir. Senhoras, alguma vez que a altura garantiu alguém ou o corpo garantiu alguém?
E quer dizer, em situações ali que eu me deparo com ela, que ela não se vê, que ela está a ferir, não é, a sensibilidade de muitos. Há tempos fez ali uns vídeos, não é, que está a falar sobre uma mãe que tem filhos com um problema de saúde, não é, que por sua vez, não é, quer dizer, acabou por ter repetidamente 4 filhos ou 3 filhos com o mesmo problema. Eu vou ouvir falar desse caso, não é? E há tempos também tem a falar da forma de vestir de certas figuras do Kuduro, que, por sua vez, senhora, se nós tivermos que falar aqui a forma de vestir, né? Eu posso te dizer aqui uma coisa que é bem verdade. Nem tudo que a senhora faz publicidade deveria ser considerado roupa. Quando nós falamos sobre a etiqueta, a forma de vestir, nós temos que nos olhar um bocadinho, não acha? Devemos. Não significa que toda aquela pessoa que mete o fato está bem vestida. Não significa isso. Então, a maior atenção, vamos lá. Mas eu não vou entrar nesse caso. Eu vou trazer aqui o outro caso que tem a ver com também alguma situação aqui do tom de pele, não é? Que estas 2 figuras são 2 figuras, essas, não é? Que, quer dizer, sem noção. Sem noção por quê? Vê-se. Eu vou trazer aqui esse tema que tem a ver com esta mãe que, por sua vez, não é, teve o primeiro filho especial e por uma situação essa, não é, alheia, teve novamente que repetir, não é, infelizmente teve, eu não digo que infelizmente, eu digo, enquanto essas crianças estiverem vivas em vida, não é, devemos nos respeitar, sim. Porque ninguém, né, todos nós temos, dentro da nossa família, temos sempre, não é, alguns problemas, esses hereditários. Todo mundo tem aqui alguma coisa que herdou do sangue ou do não sangue. Tem que ter muito cuidado. Nem tudo deve se resumir aqui, não é? Para humilhar, não é? Difamar, porque muitos deles fazem difamação, não é? De certas situações e que ninguém consegue perceber, não é? Que nem todo o conteúdo que aquela senhora faz é saudável. Ok? Nem tudo que aquela senhora faz é saudável. Estes são temas esses que eu vou trazer depois, não é? Vou trazer primeiro esse tema sobre, não é, o complexo, não é? O complexo que muitos têm, não é? Vou falar disto e depois, talvez no sábado, que eu vou falar sobre a questão essa de mães que têm filhos esses especiais. Nem tudo deve servir como vossos conteúdos de deboche. Mesmo que seja, ou mesmo que, não é, a pessoa tiver a pedido para fazer uma narrativa sobre a situação dela, não é? Devem ter respeito. Respeitar, não é? Respeitar. Respeitem mesmo. Porque vocês, muitas das vezes, vocês vão ganhando dinheiro por cima da desgraça alheia. Vocês não querem saber se vocês estão a contar bem a história, se vocês não estão a contar bem a história, vocês não querem saber. E é nesse contexto. Quanto à questão aqui, eu dou sim mérito, não é, a Soraya, que conseguiu perceber, não é, o quanto muitas das colegas dela têm metido as mãos pelos pés. Se essas influências influenciam o que na vossa vida, a mim não me influencia nada. Não me influencia em nada, porque ela não representa nada.
em termos de abrir a mentalidade das pessoas, né? Muitas das vezes os conselhos que dá é mesmo para desviar a conduta. Ai, não, vocês mulheres, que se você tem dinheiro, não ajuda o teu marido a se formar. Que mentalidade! O facto daquele marido não agradecer, não é, a outra que lhe deu, que lhe ajudou a se formar, né, para ter um futuro melhor. Nem todos funcionam deste modo. Porque o que eu analiso aqui é muitos desses senhores postos aqui de influencers, muitos deles parece que estão um pouco avariados. Tem alguns problemas ali a mais. Então prestem atenção. Quando se deparares com um dos teus seguidores na rua, se não queres responder, não responde. Mas não faça, não é? Não ignoras que depois não é, venhas às redes sociais fazer um conteúdo, né? Porque você não está a ser inteligente. Então você ignora alguém na rua, depois vem fazer um conteúdo. Você acha que isso deve ser considerado um conteúdo? Humilhar uma pessoa que cumprimentou, não é? Por inocência, não é? Sentiu-se empolgada, alegre por ver aquela figura. Olá, não é? Depende também do olá. Como é que é o tom do olá? Olha, já não vou fazer subir ninguém porque está tarde, eu vou já sair. Okay? Eu vou estar aqui em outros fóruns, não é? Mas tem a ver com essas questões aqui, não é? A forma em que muitos vão lidando com situações essas, não é? Dentro e fora das redes sociais. Comportamento, atitude de certas figuras. Por isso é que eu tenho dito aqui, o comportamento do indivíduo na sociedade tem a ver com a nossa sociedade. Em que mundo vivemos, onde tudo faz confusão, onde um cumprimento normal faz confusão, se torna uma falta de respeito, onde uma tentativa de aproximação se torna ou como é que eu vou dizer, uma crítica se torna inveja. Vocês querem subir na vida, vocês querem ser reconhecidos e conhecidos, vocês querem fazer palestras, né, que muitas vezes não vão de encontro àquilo que vocês dizem, ou não vão de encontro com aquilo que vocês, não é, se deparam com ela nas ruas. Mas vocês querem ser considerados as palestrantes, vocês querem ser considerados, não é, as figuras aconselhadoras de lados e não de lados. Tomem nota. Por hoje fico por aqui, mas eu deixo aqui, não é, uma pequena observação. Quando tiveres zangada e queres sair na rua, deixa um bocadito a tua zanga lá, porque na rua vai se encontrar com outras pessoas, porque aquela pessoa não é o culpado de estar nessa condição. Quando tu se dirigires para um mercado, não é, tiveste uma zanga em casa, não leve a zanga fora, não é? Se não queres contacto com ninguém, proximidade com ninguém, queres uma privacidade, conselho da Soraya, então procura alguma coisa para poder, não é, se camuflar. Ok? Conselho de uma criança, vocês mais velhas aqui das redes sociais, conselho de uma criança. Porque quando uma influencer se comporta mal, não é? Todas pagam por causa dos vossos comportamentos.
uma influencer, quando nós olhamos no que diz respeito sobre outras figuras influências em outros países, o que elas fazem para a sociedade? Fazem muita coisa. Outras influências de outros países fazem muita coisa. Os famosos cantores falam sobre a sociedade, falam sobre as questões sociais e por aí fora. E estas, onde é que elas se enquadram? A lado nenhum. A lado nenhum. Nós aqui estamos acostumados a ter as crianças quando... Olá, tia. Às vezes não é olá, tia. Olá. Olá. É aquela pergunta que eu já fiz. Onde é que a Filipa se enquadra para ser tratada por um nome, né? Por um nome sobre título. Onde é que a Filipa se enquadra? Senhora doutora Dona Filipa. Onde é que tu te enquadras? Senhora doutora, advogada. Senhora doutora juíza. Onde é que tu te enquadras? A lado nenhum, senhora. A lado nenhum. A lado nenhum. Nem mesmo, não é? Sei lá. A lado nenhum. Então, vamos prestar mesmo atenção, não é? Como é que nós vamos nos dirigir? Como é que eu devo me comportar? A minha postura na rua para com outras pessoas marca a diferença. Eu sei, não é? É aquilo que tu já costuma dizer. Ai, não, me dizem que eu sou estúpida, atrasada, matumba, mal educada. E és. Porque eu costumo acompanhar. E és. Quando uma pessoa não consegue se reencontrar naquilo que ela traz nas redes sociais, não aprende e traz isso como como é que eu vou dizer, como exemplo para que os outros possam seguir nas redes sociais. Ah, não, porque eu até me revejo mesmo nela, porque ela fala do jeito que... Senhoras, então se vocês seguidores pensam como elas, não é? E se revêem nela, começam já, não é? A aprender aqui a se despir disso. Estamos a normalizar porcaria, temos ter 5 maridos, 3 amantes em casa, deixa o marido em casa, vão nos hotéis, nas barracas, não é? Deixam normalizarem. Então aprendam, não é? Nem todos devemos seguir como exemplo. É mais ou menos isso, um bem-aja para todos vocês, um até já. Quem sabe amanhã estaria aqui, amanhã ou depois da manhã. Amanhã, quer dizer, eu tenho aqui alguns assuntos assim selecionados para eu poder falar aqui, não é? Palminha para a Soraya, que teve coragem, porque até as pessoas lá nos comentários estão a dizer: ai não, isso tu estás a falar, parece que estás a mandar recado na tia Filipa, a tia Filipa quando ver vai te responder. Quem é? Quem é? Então prestem atenção. Muitas das vezes nós não temos que ter medo da boca, porque muita gente tem boca, não é? Grita muito. E as pessoas acham que devem... as pessoas terem medo dessas pessoas. Está mal, Filipa, está mal. Desde já, eu já disse. Inveja não faz parte da minha educação, do meu vocabulário. Não faz. Esquecem já aqui. Esquecem. Esquecem. Se posicionem como figuras expostas. Isso é que dói mais quando eu falo figura exposta, porque elas de figura pública não tem nada. Não tem nada que eu possa
analisar e acompanhar, não é? E dizer, não, esta é uma figura pública. Fora de questão. Bem, haja. X coração para todos.